Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu espero que vocês estejam super bem. E no vídeo de hoje nós vamos reagir à história do jogador Hulk, ídolo do nosso galão da massa. E sem enrolações, sim, bora lá reagir que eu tô curioso. Eu sou muito fã do Hulk como jogador e como ser humano, ele é um ser humano incrível que ajuda muitas pessoas. Sim, bora lá reagir. A história do jogador Hulk. Vou deixar o link do vídeo original fixado aqui na descrição. Vamos lá dar uma moral pro canal. Se inscreve, deixa o like e comenta. Eu vim pelo cortes do Johnny. Givanildo Vieira de Souza, mais conhecido como Hulk. É um futebolista brasileiro que atua como atacante. Atualmente é jogador do Atlético Mineiro. E sabendo disso, no vídeo de hoje eu irei falar para vocês a história do Hulk. Meu nome é Heitor e este é o canal Futiloucos. O jogador Hulk começou sua trajetória no futebol aos 12 anos de idade, sendo o Vitória o seu primeiro clube como profissional. Hulk deixou o rubro-negro baiano com apenas 18 anos de idade e fez a carreira no Japão, onde atuou no Kawasaki Frontale, no Tóquio Verde e no Consadole Sapporo, estabelecendo uma média de gols expressivas. No total, fez 74 gols em 111 jogos e ele acabou se destacando muito. Acabou sendo contratado pelo Porto em 2008. Na temporada 2010-2011, marcou 69 gols em todas as competições e foi artilheiro da Primeira Liga, que é o campeonato português, com 24 tentos apenas no torneio, além de ter distribuído 21 assistências. Ao final do campeonato, foi eleito futebolista do ano no país. A origem do seu apelido vem da sua aparência e do seu porte físico, além da potência nos chutes e nas finalizações, fazendo referência ao personagem homônimo da editora Marvel. Carreira como jogador. Hulk chegou ao Vitória em 2003, integrando as categorias de base. Em 2004, foi promovido à equipe principal pelo treinador Hélio dos Anjos e atuou apenas em 2 partidas. Na primeira, ainda como lateral esquerdo, estreou no dia 9 de setembro, numa derrota por 3-2 para o Fluminense. Lateral esquerdo, eu não acredito nisso. Eu não consigo imaginar o Hulk como lateral, imagina. Barradão. Na ocasião, Hulk saiu do banco, substituindo Alain Delon aos 37 minutos do segundo tempo. Sua segunda partida foi no dia 19 de setembro contra o Internacional em Porto Alegre. Hulk formou o ataque titular ao lado de Obina e deixou o campo para a entrada de Gilmar. Na época, o Vitória foi derrotado por 2-1 e ao final do Brasileirão não conseguiu escapar do rebaixamento para a Série B. Kawasaki Frontale. Sem muitas chances, em fevereiro de 2005 foi emprestado ao Kawasaki Frontale, do Japão. Foi comprado em definitivo no dia 15 de janeiro de 2006 e emprestado ao Consadole Sapporo da segunda divisão no dia 1 de fevereiro de 2006. Consadole Sapporo. Depois de ficar no clube durante o restante do ano, sem atuar muito, foi emprestado para o Consadole Sapporo em fevereiro de 2006, onde se destacou nacionalmente, marcando 25 gols na temporada, terminando na vice-artilharia da segunda divisão japonesa. Essa skin do Hulk aqui eu nunca tinha visto com cabelo cacheado. Apenas um gol atrás do primeiro. Chegou a marcar 4 gols em uma só partida, na goleada por 6-1 sobre o Shonan Bellmare, Tóquio Verde. Em 9 de janeiro de 2007, foi mais uma vez emprestado, dessa vez ao Tóquio Verde, também da segunda divisão. No certame, foi ainda mais efetivo e marcou 37 gols, sagrando-se artilheiro da competição e ajudando o clube a ascender de volta à elite do futebol japonês. Olha ali o Hulk de aparelho, essa skin dele é mais diferenciada ainda, o Hulk de aparelho. Que da hora. Hulk contabilizou 3 hat-tricks na sua passagem pelo verde. Devido ao sucesso, o clube resolveu comprar seu passe para a temporada seguinte, em 2 de abril de 2008, depois de o jogador ter voltado ao Kawasaki em dezembro de 2007, ao fim de seu contrato de empréstimo com o Tóquio e ter atuado apenas 2 vezes. Mas sua passagem pelo Tóquio Verde em 2008 foi rápida. Atuou apenas em 14 partidas antes de se transferir para o Porto em julho de 2008. Porto.
Assinou com o Porto no dia 25 de julho de 2008, que adquiriu 50% dos direitos econômicos do jogador por 5,5 milhões de euros. Um contrato válido por 4 temporadas. Estreou na derrota para o Sporting por 2-0, válida pela Supertaça de Portugal, saindo do banco de reservas. Marcou na sua segunda partida também como suplente, em triunfo por 2-0 sobre o Belenenses. Voltaria a marcar 4 partidas depois, ainda entrando no segundo tempo, novo 2-0 sobre o Paços de Ferreira. Ganharia a vaga de titular apenas depois do seu terceiro gol, dessa vez contra o mesmo Sporting de outrora, em partida válida pela Taça de Portugal. Jogo em que também foi expulso, tendo o Porto que se classificou pela disputa de pênaltis. Marcou apenas mais 6 vezes até o fim da temporada, terminando com um total de 9 gols e 9 assistências, sendo o segundo jogador com mais dessa última em toda a liga, chegando a ser apontado como uma das 10 maiores promessas europeias da temporada. No dia 21 de agosto de 2009, renovou seu contrato com o Porto por mais 2 anos, prolongando-se assim até 2011. A cláusula de rescisão, antes fixada em 40 milhões de euros, subiu para 100 milhões de euros, tornando-se assim a mais alta da história do futebol português. Iniciou sua temporada 2009-2010 sendo expulso logo no seu segundo jogo, no empate em 1-1 com o Paços de Ferreira, sendo suspenso por 2 partidas. Não foi diferente no decorrer da temporada. Hulk marcou e distribuiu assistências ligeiramente com mais frequência que na anterior, 10 e 11 respectivamente. Mas destacou-se mais negativamente no clássico contra o Benfica, em que sua equipe saiu derrotada por 1-0, tendo uma briga generalizada ocorrida no túnel de acesso aos balneários do Estádio da Luz. O atacante foi suspenso primeiramente por 4 meses, mas teve sua pena reduzida e pôde retornar ainda no final de março, quando o título já estava praticamente perdido para os rivais. No total, o atacante acabou perdendo 18 partidas pela suspensão. Já em 2010-2011, Hulk começou em plena forma, marcando 27 gols em 30 jogos, que atuou. Dentre os resultados conseguidos pela sua equipe, destacaram-se primeiramente as vitórias sobre o Genk por 4-2 pela Superliga da UEFA, tendo Hulk marcado 3 gols, e sobre o Benfica por 5-0, na qual marcou 2 gols, além de uma assistência. Com a média impressionante, levou a equipe a conquistar a Liga Nacional com 5 rodadas de antecedência, marcando o gol do título. O segundo, na vitória por 2-1 sobre o mesmo Benfica no dia 3 de abril. Terminou a primeira liga como artilheiro, com 23 gols em 26 jogos. Na Liga Europa, o Porto passou por times como Sevilha, CSKA Moscou, Spartak Moscou e Villarreal, e foi campeão ao vencer o Braga por 1-0. Zenit. No dia 3 de setembro de 2012, Hulk acertou com o Zenit de São Petersburgo da Rússia, uma transferência que envolveu o valor global de 60 milhões de euros. Foi comprado junto com o volante belga Axel Witsel e o zagueiro português Bruno Alves. Ele marcou seu primeiro gol pelo novo clube no segundo jogo da Premier League russa, contra o Krylia Sovetov, acertando um chute de fora da área no empate por 2-2. No mesmo mês de setembro, a especulação da mídia relatou que o companheiro Igor Denisov e Alexandre estavam insatisfeitos com o salário de Hulk, exigindo renegociação de seus contratos. Como resultado, eles foram enviados para o time de juniores. Denisov respondeu em entrevista ao Sport Express, afirmando que seu impasse com o clube de gestão foi sobre a boa organização da equipe e o respeito pelos jogadores russos Zenit, que sempre confiou em si. Alguns dias após a disputa, Hulk marcou e ajudou na vitória por 2-1 sobre o Baltika Kaliningrado pela 5ª rodada da Copa da Rússia. Com 5 jogos e 1 gol, Hulk disse que estava sob pressão desde que se transferiu para o Zenit, muito por conta do alto valor de seu salário. No entanto, garantiu que estava feliz no clube. Depois de uma derrota por 1-0 contra o Anderlecht, Vladimir Abramovich, representante do clube, criticou a presença do Hulk e Witsel na equipe, afirmando que a presença dos dois atletas perturbaram a harmonia dentro da equipe. Após se desentenderem com o técnico Luciano Spalletti por ter sido substituído durante o jogo contra o Milan na Liga dos Campeões da Europa, Hulk declarou que estava procurando abandonar a equipe russa em janeiro. No entanto, com os regulamentos da FIFA, eles impediram que os jogadores de atuar por mais 2 clubes em uma mesma temporada. O atacante foi obrigado a permanecer na Rússia pelo menos até junho de 2013. Eventualmente, Hulk revelou que fez as pazes com a gestão do clube e as coisas foram muito bem resolvidas. Hulk foi constantemente alvo de racismo pelos torcedores do Zenit e se opõe aos jogadores negros do clube. No dia 28 de dezembro de 2012, uma bomba falsa foi encontrada no campo de treinamento do Zenit, acompanhado por uma imagem de Hulk e um bilhete que dizia "Fora Hulk". Marcou um gol contra o Liverpool no dia 14 de fevereiro de 2013 em uma partida válida pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. Marcou novamente contra o Liverpool no jogo de volta, na derrota por 3-1. Ainda assim, sua equipe conseguiu a classificação por ter vencido o primeiro jogo por 2-0. Marcou contra o Baltika Kaliningrado pela Copa da Rússia, em que sua equipe venceu por 2-1.
Já no dia 4 de maio, anotou um hat-trick contra o Alanya, na vitória por 4-0, levando o Zenit à segunda colocação da Premier League russa. Em 2015, passou a ser mais utilizado como centroavante, posição que já havia atuado, mas não teve um bom rendimento. Com o treinador André Boas-Vilas, Hulk foi utilizado como homem de referência, no lugar do russo Alexandr Kerashkov, e teve boas atuações nos jogos contra o Dinamo de Moscou e o CSKA. Atlético Mineiro. Galão. Em 29 de janeiro de 2021, foi anunciado o acerto de Hulk com o Atlético Mineiro por 2 temporadas. Fez sua estreia em 7 de março, anotando a assistência para o gol de Diego Tardelli, que fechou o placar da goleada por 4-0 sobre o Uberlândia no Campeonato Mineiro. Marcou pela primeira vez em 19 de março, em cobrança de pênalti que fechou o placar da vitória por 3-0 sobre o Coimbra. O mês de abril foi um mês de dificuldades para Hulk, e chegou a ser movido para o banco de reservas. Em entrevista após a vitória sobre 1-0 no Atlético, em que completou 6 jogos sem marcar, ele reclamou a falta de sequência no time titular. A declaração gerou um mal-estar com o técnico Cuca, que replicou citando a qualidade do elenco e a alta concorrência por vagas. Após resolverem o desentendimento, já na partida seguinte, Hulk começou a sua recuperação, entrando no segundo tempo, marcou 2 gols e sacramentou a vitória por 2-1 sobre o América de Cali pela segunda rodada da Libertadores. Repetiu o feito na rodada seguinte, diante do Cerro Porteño, e o Atlético encaminhou a sua classificação para a fase do mata-mata, com uma vitória por 4-0. E em 22 de maio, o Atlético conquistou o título estadual, e Hulk foi incluído na seleção do campeonato pela TV Globo Minas. Já em julho, Hulk marcou os 2 gols da vitória de virada fora de casa sobre o Corinthians pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na rodada seguinte, voltou a marcar 2 vezes com 3-0 sobre o Bahia. Já no final do ano, em novembro, assumiu a artilharia do campeonato ao marcar os gols da vitória por 2-0 sobre o Juventude. Em 2 de dezembro, diante do Bahia da Arena Fonte Nova, quando o Atlético perdia por 2-0, Hulk marcou de pênalti o gol que iniciou a virada completa em 5 minutos por 2 gols de Ken. A vitória pelo placar de 3-2 garantiu ao Atlético o título do Campeonato Brasileiro. No jogo da entrega da taça, o 4-3 sobre o Red Bull Bragantino no Mineirão, 3 dias depois, Hulk voltou a marcar e concluiu sua participação no campeonato como artilheiro, com 19 gols em 35 jogos, além de anotar 7 assistências. Na campanha vitoriosa da Copa do Brasil, Hulk jogou todas as 10 partidas do Atlético, marcando em 8 delas, incluindo os 2 jogos da final contra o Atlético Paranaense. Com a artilharia no torneio, Hulk se tornou o segundo jogador a ser artilheiro do Brasileirão e da Copa do Brasil em uma mesma temporada, repetindo o feito de Gabriel Barbosa em 2018. Foi artilheiro do Brasil na temporada de 2021, com 36 gols em 68 jogos, além de promover 13 assistências. Seu protagonismo na conquista da Tríplice Coroa com o Atlético rendeu os prêmios da Bola de Ouro e Craque do Brasileirão e Bola de Ouro da Copa do Brasil. Foi ainda incluído na seleção de Libertadores da Conmebol e na equipe ideal da América, tradicional eleição feita pelo jornal uruguaio El País. Atuações pela seleção. No dia 27 de outubro de 2009, ele foi convocado pela primeira vez por Dunga para disputar com a seleção brasileira os amistosos contra a Inglaterra e Oman. Em 2011, disputou 2 amistosos, a derrota para a França e o triunfo sobre Gana. Já no dia 26 de maio de 2012, disputou uma partida contra a Dinamarca, onde marcou seus 2 primeiros gols pela seleção. Em julho, foi convocado por Mano Menezes para os Jogos Olímpicos de Londres, onde o Brasil foi medalha de prata. Voltou a marcar pela seleção no dia 7 de setembro, no Morumbi, garantindo a vitória de 1-0 contra a África do Sul. Já no dia 25 de março de 2013, deu uma assistência para Fred marcar o gol de empate do Brasil contra a Rússia, aos 45 minutos do segundo tempo. Ainda em 2013, no dia 14 de maio, foi convocado por Felipão para a Copa das Confederações da FIFA. Atuando como ponta direita, formou um ataque titular ao lado de Fred e Neymar e sagrou-se campeão após o Brasil vencer a Espanha na final por 3-0. Foi convocado para a Copa do Mundo de 2014, onde atuou em 6 partidas e não marcou gols. 2 anos depois, no dia 5 de maio de 2016, foi convocado novamente para a disputa da Copa América Centenário. E no dia 27 de agosto de 2021, que foi a sua última atuação pela seleção, 5 anos após sua última convocação, Hulk foi convocado para as partidas contra o Chile, Argentina e Peru, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Títulos de toda sua carreira: Vitória, Campeonato Baiano; Porto, Primeira Liga, Taça de Portugal, Supertaça de Portugal, Liga Europa da UEFA; Zenit, Premier League Russa, Copa da Rússia, Supercopa da Rússia; Xangai, Superliga Chinesa, Supercopa da China; Atlético Mineiro, Campeonato Mineiro, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil; Seleção Brasileira, Copa das Confederações de 2013.
Top demais. Gente, muito obrigado a todos por terem assistido esse vídeo. Se você viu até o final, claro. Essa foi a história do jogador Hulk. Você quer que eu fale a história de outro jogador? Algum jogador que está em alta agora? Comenta aí embaixo que eu vou querer saber a sua opinião, beleza? Que é muito importante. Eu vou estar curtindo e vou estar lá respondendo você, beleza? Aproveita, se inscreve aí embaixo para ajudar a nossa comunidade a chegar aos 1000 inscritos, cara, que vai ajudar pra caramba isso, beleza? A gente liberar a comunidade para ter um contato muito maior com vocês. E também nos sigam no Instagram para saberem todas as notícias do futebol e também muitas curiosidades, beleza? É isso, tamo junto, gente. Mas o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Até a próxima!